Chega mais, torcedor flamenguista, bem-vindo ao nosso canal ASR Fla e vamos conferir aqui um trecho do jogo aberto sobre o nosso empate lá em Quito, no Equador. Mas antes, se inscreva no canal ASR Fla, se você não for inscrito, clique nesse botão vermelho abaixo, ative o sininho para receber mais nosso material e meta o dedo no like para ajudar a gente, é de graça e não dói. Compartilha, comenta. Vamos ver o que eles têm a dizer sobre o nosso Flamengo. Eles são paulistas, são tendenciosos e tem uma malícia em querer dar aquela cutucada na gente, no nosso Flamengo. Mas direitos de imagens, jogo aberto, o link está na descrição. Vamos lá. Eu falo do Flamengo, enfrentando a altitude, a LDU, ficaram no 0-0, todo mundo reclamando da falta de ar, que não era das piores, 2.800, mas também prejudica. E o Flamengo não está na zona de classificação neste momento para seguir na competição. Não foi bom, mas devido às circunstâncias, também não foi o pior dos resultados. Sempre é muito difícil, já tomei aqui goleadas, também já venci um jogo aqui, mas sempre é um jogo muito complicado, porque todo o contexto é diferente. A bola é muito mais rápida, os domínios eles escapam do pé, às vezes o jogador está acostumado a dar um passe na frente e ela vai embora, porque ela não freia, a bola vai embora. A verdade é que com o grupo embolado, o Flamengo chegou à altitude de 2.850 metros de Quito, precisando mostrar resultado. Pressionou a equipe equatoriana e criou o volume de jogo, mas sem muito perigo. Das 10 finalizações concluídas, apenas 2 acertaram o alvo. Falta de pontaria para os dois lados. Na volta do intervalo, mais pressão e pouco perigo. Até que os efeitos da altitude começaram a afetar o elenco. Só o Bruno, né, que pediu auxílio de oxigênio. Mas assim, todos sentem, todos. Só que assim, eu também peguei os dados do ano passado, dos jogadores que sentem menos ou que sofrem menos. O fato de eu ter jogado aqui e ter sido um dos jogadores que mais sofria com a altitude, me dá a possibilidade de dar alguns conselhos para os jogadores. Conselhos não, algumas dicas, algumas pistas para os jogadores para poder se sentirem melhor. Mas é impossível, cada um tem uma adaptação, cada um sente de uma forma. Com as entradas de Cebolinha e Luiz Araújo, o Flamengo ganhou o fôlego novo e só sofreu em campo já nos minutos finais. Primeiro susto, quando Estrada balançou a rede, mas o VAR confirmou o impedimento no lance. Pouco tempo depois, a cabeçada queima-roupa para fora. Fim de jogo, LDU 0, Flamengo também 0. Analisando o desempenho até aqui, os jogos fora de casa, com vitória sobre o Deportivo Táchira na Venezuela e o empate de ontem contra a LDU no Equador, não são resultados ruins para o Flamengo. Mas a derrota contra o Central Córdoba no Maracanã vem tirando a equipe da zona de classificação. Com os 4 pontos somados, o rubro-negro é o terceiro colocado do grupo, atrás da própria LDU, que soma 5 na liderança, e do Central Córdoba, que apesar de também ter 4 pontos, ainda joga amanhã pela terceira rodada. Dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar com a LDU, nos deixa vivos para poder continuar buscando a nossa classificação aí nessa fase de grupos, que é o objetivo. Aqui está o Grupo C da Libertadores, que hoje tem a LDU na liderança, o Central Córdoba com 4 pontos, o Flamengo foi a 4 e o Deportivo Táchira ainda não pontuou, lembrando que Central Córdoba e Deportivo Táchira se enfrentam ainda na rodada, então o Flamengo pode se complicar mais ainda. Se os argentinos, por exemplo, vencerem a equipe da Venezuela, que na teoria é a mais fraca, aí começa a ter outro cenário. Você vai para 7 pontos, já coloca uma pressão no Flamengo, que teria que vencer lá na Argentina para facilitar a sua vida no grupo, Edu. O que complicou foi a derrota em casa, né, Renata, com o Central Córdoba. Porque se tivesse ganho um empate fora com a LDU, era normalíssimo, até porque o Flamengo até começou bem o jogo, né, tendo a oportunidade com a Arrascaeta e tudo, mas muitos erros de passe, né, tanto do lado da LDU como do Flamengo também.
Só que no segundo tempo, né, a questão também da altitude, os jogadores cansaram e o empate ainda saiu de bom tamanho para o Flamengo. No finalzinho ali, se o jogador deu acerta aquela cabeçada no gol, poderia ter saído com resultado negativo. Mas o Flamengo tem que tomar cuidado. O ano passado classificou em segundo, já teve a dificuldade. E esse ano, por essa derrota em casa, está acabando dificultando mais ainda a classificação do Flamengo. Mas eu não acredito que não vai classificar, Renato. Mas você foi preciso, viu, Edu? Cicinho, o Flamengo, se não tivesse perdido aquele jogo em casa, esse resultado de 0-0 na altitude seria ótimo, porque você está jogando com um adversário que é cascudo, a LDU é acostumada com a Libertadores, tá lá com uma pressão externa, tem essa coisa também de você sofrer na altitude, mas como perdeu em casa, talvez o empate não tenha sido ideal. Não estava nos planos, né, de ninguém. Até nós da imprensa já dávamos como certa aí a vitória do Flamengo naquele jogo contra o Central Córdoba. Mas, assim, analisando, foi um ótimo resultado para o Flamengo esse empate com a LDU. Por quê? O Flamengo vai pegar o LDU aqui no Brasil. Então, digamos que o Central Córdoba dê essa disparada, o Flamengo tem totais condições, vai vencer o Deportivo Táchira aqui, vai ganhar, acredito que vai ganhar do LDU. O susto que o Flamengo deveria passar, passou. Eu não acredito que não vá classificar, não. O Flamengo tem totais condições de passar e pode até classificar em primeiro lugar. Tá acreditando nessa moleza aí pro Flamengo, Ronaldão? Eu tô acreditando porque quando a gente viu a tabela, quando saiu essa tabela, o Central Córdoba ela falou, mas esse time não vai fazer nada. E acabou complicando a vida do Flamengo. Mas a verdade é que a briga para nós ali seria o LDU e o Flamengo, para ver quem seria o primeiro. Agora, o Central Córdoba daqui a pouco volta ao normal, que ganhou do Flamengo, eu vou te falar. O Flamengo jogando em casa, errou muito mais, mas a verdade é que não tem time para segurar isso. E o Flamengo classifica, lógico. E o Flamengo na Libertadores, o que ele tem feito é criado muito, tem as chances, mas não finaliza, não faz o gol. Tem que mudar, tem que criar e fazer mais gols, não é? Até porque tem qualidade para isso. E o Pedro voltando, né? O Pedro é outra qualidade nesse time, né? Por menos jogos loucos e inesperados, mas o Flamengo tava com medo, era da altitude e volta com 0-0. Foi interessante, foi mais ou menos, foi... Qual a sua avaliação, Marco Aurélio Cunha? Empatar lá sempre é um resultado aceitável, né? O Flamengo tem muito mais time que a LDU, poderia ter vencido, teve a oportunidade de vencer, mas o que eu falo muito na Libertadores é que é importante comandar o total de pontos, porque vale para os mata-matas a segunda partida em casa. Então o pessoal não lembra muito disso. Classificou em primeiro, né? Classificou em primeiro, mas o outro que classificou em primeiro tem menos pontos que do outro grupo. Então ele vai se submeter a jogar fora de casa a segunda partida. O Flamengo tinha que ter ganho esse jogo, mas não é mau resultado. Acho que é um resultado bastante aceitável. A altitude não é lá, essas coisas. O Cicinho sangrou o nariz lá, né, Cicinho? Tive sangramento de nariz. Mas não perturba tanto quanto mas não foi bolada, não. La Paz e Cusco e outras, né? Mas é um resultado aceitável. Com base no comentário do doutor, Edu, talvez o mais preocupante é o desempenho, porque se esperava um desempenho melhor na Libertadores do Flamengo. Porque ele está desempenhando mais no Brasileiro do que no Libertadores, né? Quando você perde em casa, né, como o Flamengo perdeu, e aí você joga em seguida fora, e você tem que somar pontos, principalmente uma vitória, né? E aí você vai fora de casa e você não consegue performar, porque a questão primeiro tempo o Flamengo foi superior, o LDU foi inteligente, deixou a bola com o Flamengo e tentando jogar no contra-ataque. No segundo tempo, o LDU foi para cima, o Flamengo teve dificuldade. No último lance ali, se o cara acerta aquela cabeçada no gol, poderia ter feito o gol e o resultado poderia ser diferente. Então, acho que o Flamengo tem que ligar o sinalzinho de alerta para a Libertadores. É isso aí, pessoal. O Flamengo, ele fez o que devia, cara. A gente perdeu ali umas bolinhas ali na finalização, era para ser melhor. A gente teve a maior chance, o domínio do jogo, a posse de bola foi a maior, a gente teve mais números de passes acertados. A gente faltou aquele detalhe para finalizar, mas a gente só correu o risco no finalzinho ali, nos últimos 10, 5 minutos por aí. Parabéns, tá ótimo, conseguimos um ponto, a gente fica só um atrás aqui. No Brasil a gente ultrapassa ele, a gente vai ganhar do Córdoba lá já na semana que vem, na outra, daqui a 2 semanas, lá na Argentina. E é isso aí. Cara, eu não sei como é jogar lá, mas
parabéns. Os caras tão cientes. Valeu. E comentários desses caras aí, desses torcedores. Do Cicinho hoje foi mais ou menos, mas do Edu Dracena é tendencioso, né, cara? O cara é palmeirense e fica... Meu, você viu como ele falou? É demais, cara. Não vou comentar nem nada, mas enfim. É isso aí o vídeo. Se inscreva no canal ASR Fla se você gostou do vídeo. Ative o sininho e meta o dedo no like para ajudar a gente. Compartilha, comenta, ajuda a gente aí, engajar aí. Porque se você comentar, vai ser recíproco, tá? Vou corresponder. E tamo juntos. Saudações rubro-negra.